A paz do Senhor, amém, que bom, na nossa terça-feira, na presença de Deus. Queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Marcos, capítulo 14, eu quero só ler o verso 34, mas depois você pode deixar sua Bíblia aberta aí, que a gente vai compartilhar um pouco mais nesse texto sagrado. Marcos capítulo 14, o verso 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Incline sua cabeça. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Espírito Santo, nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Dobramos os nossos joelhos, colocando a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E agora, Espírito Santo, tudo aquilo que pode conspirar contra a palavra, tudo aquilo que pode roubar do nosso coração essa esperança, coloque agora cativo em teu altar. Espírito Santo, abra nossos olhos, nós precisamos ver, os nossos ouvidos precisamos ouvir, e o nosso coração para compreender a palavra de Deus. Abençoa ali o culto da Rede Manaim, abençoa o culto dos pré-adolescentes, abençoa o culto da Rede Mais, abençoa, Senhor, a cada casa também que nesta noite abriram não apenas a porta do lar, mas também abriram a porta do coração, para que juntos pudéssemos adorar a Ti. Nos abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Já temos meditado algum tempo atrás, um texto paralelo a esse, que fala um pouco dessa angústia do coração, e é sobre essa angústia, essa tristeza de morte, que envolveu também o coração de Jesus na última noite, antes da sua prisão, condenação, crucificação e morte, que o texto sagrado vai nos inspirar nesta noite, inspirar o nosso coração, porque assim como Cristo, Ele passa por essa noite tão escura, essa noite de trevas, essa noite, a noite do mal, e saiu também dela vencedor, que nessa noite também o Espírito Santo de Deus, Ele possa nos ajudar a compreender como que a gente pode passar por esses momentos tão escuros, esses vales tão profundos, que bate em algum momento na vida da gente, e que a gente não fique aí prostrado, caído pelo caminho, mas a gente possa sair do outro lado aí com a ajuda de Deus. Então esse texto aqui, queridos, Jesus, ele vai trazer para nós algumas lições importantes. O que eu quero primeiro para pensar, que a gente pensa, por Jesus, ser Deus, ser o Deus Filho, Ele não passou por sofrimento, Ele não passou por dor, Ele não passou por frustração, Ele estava no corpo humano aqui na terra.
E falo, e por que Jesus, ele consegue compreender muito bem o sofrimento do coração humano? Porque ele sofreu. Um exemplo, ele vai na casa de Lázaro, Lázaro está morto, ele sabe que vai ressuscitar, mas devido ao sofrimento da família, ele se compadece e ele chora. Ele sente a dor de alguém que está perdendo uma pessoa querida. Então Jesus, ele não é insensível à dor, ele não é insensível ao sofrimento. Jesus, ele está no monte, das oliveiras, ele olha para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, ele olha para a rejeição do povo em relação a ele, e ele chora pela rejeição. E a Bíblia diz que chorando, ele diz, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quem dera como a galinha pudesse proteger os seus pintainhos debaixo das suas asas, quem dera que eu também pudesse proteger vocês, só que vocês não querem. E se vocês soubessem a quem pertence a vossa paz, se vocês soubessem a quem pertence o vosso futuro, olha, com toda certeza, vocês não teriam negligenciado, com toda certeza, vocês teriam se arrependido. Então Jesus, sendo Deus, ele tem fome, sendo Deus, ele tem sede, sendo Deus, ele tem medo, sendo Deus, ele passa pelo mesmo sofrimento que a gente passa. Então, e é por isso que é importante a gente sempre colocar a esperança nele. Por quê? Porque ele entende da nossa dor, ele entende da nossa frustração, ele entende do nosso fracasso. E ele não é como a gente, que quando alguém falha conosco, a gente solta ela, né? Ele não, a gente falha com ele, a gente decepciona ele, e todavia ele sempre estará com a sua mão estendida, com o seu braço estendido, para nos pegar e nos levantar de novo. Não quero pensar o que Jesus, o que esse texto bíblico aqui, do sofrimento de Jesus, ele pode ensinar para mim e para você, que passa por dificuldades. A primeira lição, queridos, que a gente aprende com Jesus, é nunca ficar sozinho em alguns momentos da vida. Olha o verso que nós não lemos aí, 32 e 33. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e se angustiar-se. Então, a primeira lição aqui, queridos, que em certos momentos da vida, a gente querer resolver as coisas sozinho é loucura. É loucura. O diabo sempre vai cochichar no ouvido das pessoas, dizendo: olha, não conta sua dor para ninguém. As pessoas vão, criticar você. É melhor você se trancar no quarto, é melhor você ficar sozinho, sozinha. Olha, não compartilha da frustração do seu coração, porque as pessoas não vão poder ajudar a você, e além de não poder ajudar a você, eles vão ainda aumentar mais a sua dor, aumentar mais aí a sua frustração. Isso aí, queridos, é o maior engano do inimigo para nosso coração. Então Jesus, ele sabe daquilo que ele vai passar. Ele sabe da luta que ele tem que encarar. Ele sabe da dificuldade das suas últimas horas, antes de ser preso, condenado e morto naquela cruz. Mas o que Jesus faz? Ele se cerca de amigos. Ele se cerca de intercessores. E aqui você vai ver, imagina se ele não tivesse levado ninguém. Porque aqui a Bíblia fala assim, que quando ele leva esses discípulos, deixa alguns na beira do jardim, pega Pedro, Tiago e João, vão para o meio do jardim. A Bíblia diz que Jesus, ele começou a ter pavor e se
angustiar. O que é pavor? É apavorar, é ficar pasmado, é um sofrimento com muita intensidade, é algo que foge do controle da gente. E tem pessoas que preferem ficar sozinhas, e aí você fica sabendo depois que as pessoas cometeram uma besteira tão grande na vida, que é impossível voltar atrás. Então a primeira lição que Jesus dá para mim e para você: não tente resolver sozinho coisas que você não vai dar conta. Agora é lógico que você não vai procurar qualquer pessoa. Você precisa procurar pessoas que verdadeiramente sintam a sua dor, sintam a sua necessidade, pessoas que vão se prontificarem a pegar na sua mão nesse momento. Porque no momento de sofrimento, de dor, é natural que quase todo mundo pula fora, né? Mas só que tem pessoas que não pulam fora, gente. A Bíblia diz que o verdadeiro amigo, a gente conhece que momento? No momento de sofrimento, no momento de dor. O verdadeiro amigo é aquele que vai ficar com você. Então Jesus aqui, ele se cerca de pessoas. Mas a Bíblia diz que mesmo cercado de pessoas, ele começa a ter um pavor, ele começa a se angustiar. É um momento, né, de desespero, é um apavoramento terrível que acontece no coração de Jesus. E aí a gente, que comparando a Jesus, a gente não é nada, né? A gente também se apavora, queridos. Só que a gente não tem a humildade de Jesus Cristo para a gente pedir ajuda. Se eu falar para as pessoas que eu estou tendo esse problema, o que elas vão pensar de mim? Eu falo principalmente para quem lidera, para quem tem responsabilidade. Agora olha, não tentem passar por uma tempestade sozinho, sozinha, porque você pode não dar conta de sair do outro lado. Se você se apavora com alguém perto, fica fácil de você sair do negócio, né? Se você se apavora, se desespera, né, com alguém que está perto, que pode te abraçar e falar: olha, fica calmo, fique calmo, fique calmo, né? De vez em quando a gente recebe algumas ligações, ou a gente dá algum atendimento pastoral, né, onde as pessoas chegam, queridos, desesperadas no escritório. Eles não sabem o que fazer, né? Família liga, não sabe o que vai fazer, não sabe que decisão tomar, né? Chega pastor, está querendo se matar, pastor, está desesperada, pastor, o senhor pode fazer alguma coisa? E aí a gente vai pegar o telefone, a gente vai falar para a pessoa: fica calma, né? E a pessoa está gritando do outro lado: por favor, me ouça, por favor, olha, sabe, coloca a mão no seu coração, né? Coloca na viva voz aí, para você ouvir alto. E aí a gente começa a orar, a gente começa a clamar, a gente começa a pedir, a gente começa a interceder, e você vai vendo, vai ouvindo que a respiração da pessoa já vai ficando mais calma. Daqui 5 minutos você pergunta: e daí, está tudo bem? Pastor, graças a Deus a crise passou, graças a Deus, pastor, aquela vontade de morrer foi embora. Agora imagina se a pessoa não tem ninguém, queridos, para ouvir. Imagina se a pessoa não tem ninguém para pegar na mão. Então esse texto aqui, né, desse apavoramento do coração de Cristo, precisa trazer para nós lições importantes, né? Se Ele sendo Deus fica angustiado, se Ele sendo Deus fica apavorado, se Ele sendo Deus fica desesperado, se Ele sendo Deus, Ele pede ajuda para as pessoas. Queridos, não tenta levar a coisa sozinho, né? Tem hora que a gente precisa ligar para um profissional especializado, né? Se a gente não tem com quem conversar, se a gente não tem com quem ouvir, é até bom você ter uma hora pagar para alguém ouvir você,
Porque tem pessoas que precisam abrir o coração. Então a primeira lição que Jesus dá para mim nesta noite é que ficar sozinho em meio a um momento difícil é uma tragédia. É uma tragédia. Outra lição aqui importante: abra o seu coração, peça ajuda. O verso 34 que nós lemos no começo, e Jesus disse a eles, né? Jesus, ele sente esse pavor no seu coração, ele sente essa angústia na sua alma, e ele agora externa, ele compartilha esse negócio, ele abre o seu coração. E Jesus disse: a minha alma, ela está profundamente triste, e ela está triste até a morte. Fiquem aqui e ajude a vigiar. Não vão embora não. Então ele sente essa angústia no coração, ele sente esse pavor na sua alma. E o que ele faz para aqueles amigos que estão do lado? Aí ele compartilha: olha, eu quero falar para vocês que nesta noite a minha alma está angustiada, e é uma angústia de morte. Eu nem sei o que vai acontecer daqui para a madrugada. Agora vocês precisam ficar comigo, vocês precisam me ajudar a vigiar nesse momento. Fala Jesus pedindo isso aí, queridos, abrindo o coração, compartilhando o coração. Não é? A Bíblia diz o que lá em Romanos capítulo 8? A Bíblia diz que quando a gente não sabe como convém orar, quando a gente não sabe mais como orar, nem como convém orar, o Espírito de Deus que habita em nosso coração, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe do nosso sofrimento. E o Espírito Santo, sabendo das nossas fraquezas, Ele começa a interceder a Deus por nós, queridos. Imagina se o Espírito de Deus não intercedesse por nós, a Deus, no momento da nossa fraqueza. Imagina se esse Consolador que foi enviado para habitar no nosso coração, Ele não rogasse por nós nas noites escuras, nos dias de tempestades. O que seria da nossa vida, queridos? Porque Paulo diz: tem dias que você não sabe mais como orar. Você já orou de todo jeito. Você orou sentado, orou de pé, orou deitado, orou caminhando, orou arrancando o cabelo, né? Você já orou de toda maneira, e você já não sabe mais o que fazer. Mas se tiver o amigo dentro de você, se tiver o Espírito Santo dentro de você, então é nesse momento que Ele, sabendo de todas as suas fraquezas, Ele vai rogar a Deus por você, Ele vai interceder a Deus por você, com gemidos inexprimíveis, até com palavras que a gente não vai compreender, queridos. Então fala assim: olha o privilégio do cristão, né? O cristão não tem nem uma mediadora e nem uma intercessora, porque isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala que só tem mediador e intercessor. Cristo, Ele é o nosso mediador entre Deus e o nosso pecado, entre nós e Deus. Cristo, Ele é o nosso intercessor. Então quando você passa por lutas, quando você passa por dificuldades, e quando você compartilha com Deus, quando você abre o seu coração, compartilhando a sua necessidade, você tem um intercessor sentado à direita de Deus, que intercede por você, e você tem dentro do seu coração um intercessor que também roga a Deus por você, para que você não desfaleça, para que você não desfaleça. Eu fico pensando em Pedro, né? Quando Pedro fala assim, olha, Jesus fala para Pedro, para os discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém para morrer, um pouquinho antes dessa situação aqui. Aí Pedro: não, o senhor não vai morrer não. Ele falou: olha, sabe, eu vou morrer, e vocês vão ser presos, e vocês vão todos me abandonar. Pedro: que eu nada, que isso, eu morro abraçado com o Senhor, todo mundo pode pular fora, eu não, Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, Satanás pediu você a Deus para se andar com você como um trigo na peneira.
olha Pedro, Satanás quer girar você como trigo na peneira, só que eu intercedi a Deus por você, para que você não desfaleça, e quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer os seus irmãos. Imagina se Jesus não tivesse rogado a Deus, o que Satanás teria feito com Pedro? O mesmo que fez com Judas. Satanás pediu você a Deus, hein? Você está dizendo que você é fiel? Colocar você numa peneirinha aí, e você vai dançar nessa peneira de Satanás aí. O que Jesus faz? Intercede a Deus por ele. Então, queridos, quantas vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, e aí Jesus, ele está vendo tudo isso, e Jesus começa a rogar a Deus por nós, Jesus começa a interceder a Deus por nós, o Espírito Santo que já olha para o nosso coração, e vê que a gente já não sabe mais como orar, já orei tanto, já jejuei tanto, já clamei tanto, né? Então é nesse momento que aquele intercedor que habita aqui, ele intercede por mim, por você, por cada um de nós. Então a gente passa por isso, querido. O salmista Davi, lá no Salmo 43, verso 5, ele vai olhar para o seu coração, né? É o mesmo sentimento que teve depois no coração de Jesus. Ele fala: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ele está olhando para o seu coração. Ele fala assim: olha, meu coração está perturbado. O coração está sem paz. O coração está angustiado. Mas qual que é o remédio que Davi está dando ali? Espera em Deus. Não tem outra solução a não esperar em Deus. Marcos 14, 38. Jesus vai dizer: vocês precisam vigiar, e vocês precisam orar, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O diabo, ele nunca vai atacar ninguém quando está forte, tá? O diabo raramente vai atacar alguém quando a pessoa está com uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida na presença de Deus. O diabo sempre vai esperar uma oportunidade. É o que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, do verso de número 8. Ele fala: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando na vida de vocês uma oportunidade para destruir. E qual que é a oportunidade que ele usa? As nossas fraquezas, o nosso isolamento, os nossos medos, as nossas decepções, as nossas frustrações. Então a gente precisa abrir o coração e falar para Deus o que a gente está sentindo. Vem aqui na frente, a hora que o intercessor for orar por você, aí perguntar para você: você quer oração para quê? Abra seu coração. Deus sabe, mas você quer? Porque quem quer pede. Deus sabe o dia que eu merecer. Não vai merecer nunca. A gente não recebe nada por merecimento, a gente recebe por bondade, por compaixão, por misericórdia. Então a gente precisa aprender, querido, que quando nós estamos diante de Deus, quando a gente está diante de um intercessor, quando a gente está diante de uma pessoa que se coloca à nossa disposição para nos servir, a gente precisa abrir nosso coração e falar para ela aquilo que a gente está precisando que Deus faça por nós. Jesus não teve vergonha de falar para os seus discípulos, não. Imagina: nossa, Jesus, o Senhor,
O Senhor que andou sobre as águas, o Senhor que realizou tanto milagre, está com medo de Jesus? Não, queridos. Ele compartilha isso com naturalidade. O que ele estava ensinando para os seus discípulos. Assim que eu estou passando por um momento tão escuro como esse, e estou abrindo o meu coração para vocês. Depois da minha partida, vocês vão passar por momentos escuros como esse também. E vocês precisam fazer o que eu estou fazendo com vocês. Então a gente precisa. Outra lição aqui, que Jesus, ele se submete à vontade de Deus. A vontade de Deus ainda, ela é a melhor solução. Marcos 14, 35 e 36. E tendo ido um pouco mais adiante, ele prostra por terra e ele ora para que, se fosse possível, passar dele aquela hora. E ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Por pelo menos 3 vezes, Jesus, ele ora a Deus, pedindo, que, se possível, Deus pudesse passar dele aquele cálice. Tem pessoas que falam que Jesus estava com medo de morrer. Não, pouco antes ele disse: eu vim por causa disso. O medo, esse pavor que Cristo, ele sente ali no jardim, quando o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue que caem ao chão. Quando ele ora a Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. A preocupação de Cristo era morrer no jardim, não na cruz. Ele tinha que morrer na cruz, não no jardim, porque era na cruz que o preço exigido para a nossa redenção estava programado por Deus. Então o que ele estava dizendo: Deus, se for possível, o Senhor passar de mim esse cálice, passe, todavia faça a sua vontade. Deus, é para mim morrer na cruz, mas se for para que eu morra no jardim, sendo a sua vontade, eu me submeto à tua vontade, Senhor. Então ele não estava com medo de morrer, queridos, na cruz. Ele estava com medo de morrer naquele jardim, porque o pavor era tão grande, a angústia do coração dele era tão grande, a angústia de morte era tão grande, o seu suor se transformavam, em sangue. Ele começa a derramar o seu sangue naquele jardim. Ele se submete à vontade de Deus. E como que é difícil a gente se submeter à vontade de Deus na vida da gente. Ainda que na oração do Pai Nosso está escrito: seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Muitas vezes a gente não quer essa vontade, absoluta de Deus. A gente quer que uma vontade relativa de Deus seja feita. Deus fala para mim: Euclides, não é bom. Mas eu falo: mas eu quero. Ele fala: olha, não é bom. Mas eu falo: mas eu quero. Ele fala: Euclides, não é a minha vontade para a sua vida esse negócio. Mas eu falo: mas eu quero. Aí ele fala: então tá, você quer? Isso é a vontade relativa, é a vontade, de Deus, se submetendo à minha vontade. Então, querido, sempre a vontade de Deus, ela vai ser boa para a sua vida. Sempre a vontade de Deus vai ser boa para a sua família. Sempre a vontade de Deus vai ser boa para o seu casamento. Sempre a vontade de Deus vai ser boa para o seu trabalho. Sempre a vontade de Deus vai ser boa para você em todas as áreas da sua vida. Porque quando a vontade de Deus ela se manifesta, a gente começa a experimentar o céu aqui na terra. Então
Então é isso que Jesus está ensinando para nós, queridos. Que a gente não pode querer tocar a vida sozinho. Tanto é que eu fico até assim pensando, né, como que as pessoas fazem, né, opção, né, de uma solteirice. Ah, mas eu gosto, mas está contra a vontade de Deus. Não é bom o homem viver sozinho. Você quer viver sozinho? Ah, não é bom a mulher viver sozinha. Ah, mas pastor, mas está difícil de casar, hein, pastor? O senhor não sabe como é que está difícil, pastor. Entendeu? Não, mas tem que orar, Deus. Né? Já que a tua vontade é que eu não fique sozinho, sozinha, ó Deus, onde está, né, a outra metade do meu coração aí? A Vandinha falou, achou que ia falar a tampa da marmita. Não, Vandinha, metade do coração. Entendeu? Então, não é bom que a pessoa esteja só. Se um cair, quem que ajuda a levantar? Gente, a pessoa fica sozinha, ele mata o nome dele. Quem que vai perpetuar o teu nome? Quem vai fazer a sua história? Quem vai dar continuidade no seu nome? Entendeu? Então, casamento é uma bênção de Deus. Coloca ponto final nessa dor, nessa solidão, gente. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Olha, quando você estiver passando por alguma dificuldade, traga pessoas boas para a sua vida. Quando você estiver passando por dificuldades, fala para as pessoas que estão sentindo no seu coração. Fala para elas o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento. Não fica com vergonha, não. Abra o seu coração e se submeta à vontade de Deus, porque ela é boa. Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. E eu não vi ninguém que se submeteu à vontade de Deus que tomou prejuízo. Você pode ver, a maior parte das campanhas que nós fazemos é para Deus colocar no lugar aquelas coisas que foi tirada do lugar porque a gente tomou decisão sem buscar a direção de Deus. A maior parte das nossas campanhas, a gente pede para Deus colar os cacos da nossa vida que a gente quebrou sem buscar a direção de Deus. Fica tranquilo, Deus não cola caco, tá? Deus, Ele faz tudo novo de novo se você colocar na mão dEle. Deus não remenda nada. Deus, Ele faz tudo de novo, de novo. Deus coloca alegria de novo, prazer de novo. Deus, Ele faz tudo novo de novo. Então vamos aprender com Jesus. Se Deus não quis ficar sozinho na noite escura, por que você quer ficar? Se Deus abriu o coração dele para os seus amigos, falando que ele estava muito triste, estava até com medo de morrer, por que você não fala para as pessoas o que você está sentindo? Se o próprio Deus Filho se submete à vontade do Deus Pai, por que a gente não se submete à vontade do nosso Pai Celestial? Vamos ficar de pé?